Essa live hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre meditação, né, Rafa? Um pouquinho sobre silêncio, diante de tantas energias, tantas coisas acontecendo, né? E é importante para gente que está nesse processo, nesse caminhar, as observações, né? Silêncio e o mais importante, meditação, né, Rafa? Trazer essa energia para dentro da gente e sentir tudo com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso coração. É poder receber tudo isso que se apresenta para a gente e a gente poder ter clareza para tudo isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre meditação e esse silêncio necessário que muitas vezes a gente precisa. Então vamos lá, você quer iniciar? Pode começar. Então assim, a questão em primeira instância é por quê? Para que meditar, né, Rafa? E a gente faz esse questionamento para a gente mesmo sentir essa energia de por que meditar. O que a meditação traz de bom para a gente. A gente percebe que a gente está no mundo onde tudo nos empurra para fora, né? Tudo nos direciona para fora. E a meditação nada mais, nada menos nos traz para dentro, né, Rafa? Nos coloca dentro de nós mesmos. Faz a gente com que a gente se olhe, se perceba, sinta todas as frequências, as vibrações, né, as energias que estão no nosso entorno. E a meditação nos coloca, de uma certa forma, como observador de nós mesmos, para a gente poder acessar o que sentimos, o que pensamos, a energia que a gente traz com a gente, a energia que a gente emana, a forma que a gente acessa tudo que chega para a gente. Muitas vezes nem sempre são coisas boas, né? Mas que vem, que a gente acessa de tudo e de todos. E a meditação nos tira daquele lugarzinho de reação, né, Rafa? Ser reativo a tudo que chega. E muitas vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, não tem essa sensibilidade, a gente não consegue olhar para dentro da gente mesmo. Tudo isso que chega, muitas vezes a gente é muito reativo, né? A gente reage de formas, muitas vezes, até inadequadas, né? Porque a gente não tem conhecimento, mas quando a gente se conhece, quando a gente começa a praticar meditação, quando a gente começa a olhar para a gente perceber quais são os impulsos que vêm para a gente, esses excessos de estímulos para você ter essas reatividades, a gente começa a se conectar com outra energia. E essa outra energia nos traz uma serenidade que nos faz olhar para a gente mesmo, faz a gente sentir as coisas de uma forma mais ampla, não só com
a energia do nosso ego, né, de querer ter razão, de querer reagir às coisas de forma tão reativa, né, te traz uma energia diferente. Você começa a sentir, você traz um sentido diferente para isso tudo. E a meditação, ela traz muita consciência, né? E essa consciência faz a gente avaliar não só os eventos que chegam, mas o que a gente é, o que a gente traz, né? E faz a gente perceber outras situações, outros movimentos, a gente tem uma visão mais clara do que é realmente o que está acontecendo. A gente sai daquele movimento de tudo tem que ser a ferro e fogo. A gente começa a ter leveza no olhar, a gente começa a ter as percepções muito mais claras. A gente consegue ver além do que se apresenta. E a gente também consegue trabalhar isso em nós num sentido diferente, um olhar diferente, uma ação diferente. E a gente sai desse modo tão reativo, né, a tudo. E eu acho que início é isso. E vamos desenrolando aí, que tem muita coisa. Pode falar um pouquinho aí também. O grande problema do ser humano é que não se conhece, porque a partir do momento que o ser humano começa a se conhecer, as coisas mudam, né? Então, quando a gente não se conhece, e aí, ao não se conhecer, a gente não conhece como é que o universo também funciona. Porque não adianta a gente correr de como o universo funciona, porque tudo está interligado. Tudo está ligado, não adianta a gente querer estudar uma parte, querer saber de uma parte. A gente tem que começar a entender que é um todo. A gente é um todo, né? E quando a gente não se conhece, a gente tem certas reações, ou ações, ou atitudes que prejudicam o próximo e a gente mesmo, por falta de conhecimento. Conhecimento de como o universo funciona e de se conhecer. E por que a gente fala tanto da meditação? Porque a meditação é a porta para a gente entrar, né, para se conhecer. A gente observar o que a gente é. E o que é o que a gente é? O que a gente pensa, o que a gente sente. Né? Então, dentro disso, a gente ter costume, e que vire um hábito a meditação. A gente sempre fala assim que no começo ela é complicada porque a gente não tem foco, né? A gente não tem concentração suficiente às vezes para a gente olhar para dentro. Porque quando a gente entra em estado meditativo, a gente meio que esquece o lado de fora, o lado externo, né? A gente olha para dentro. Então, o que tem dentro? E por que a gente faz isso? Porque o interior reflete o exterior. Só que as pessoas estão tão no automático que acham que o que está lá fora está lá fora. E não. Né? O que está lá fora é o que está dentro. Mas como que a gente muda isso se a gente não se conhece? Como que a gente vai mudar essa situação se a gente não sabe por onde começar? Né? Então, quando a gente vê algo lá fora que a gente não gosta, né? Situações que aparecem na vida e a reação, muitas das vezes, não é aquela que a gente gosta, né? Situações que se apresentam que aquilo mexe com a gente, nos incomoda. Só que, quando não temos o conhecimento,
achamos que é eventos lá de fora, que vai passar, né? Que vai passar, que não vai mais acontecer. Só que o que acontece? Nada mais é do que reflexo do que a gente tem dentro, né? Situações que criamos dentro de nós. Uma travadinha. Dentro dos nossos próprios sentimentos, enquanto não olharmos e mudar o que nós pensamos e o que nós sentimos, lá fora vai continuar a mesma coisa. Então, um exemplo bem simples. As pessoas buscam paz, querem paz. Mas será que elas têm essa paz dentro delas? Porque se você não tiver paz dentro de você, lá fora é que você não vai encontrar paz. E a gente pode ver no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, como é que está lá fora esse mundão. E lá fora o que é? É cada um externando aquilo que tem dentro. Não vamos fugir disso. Não tem como a gente fugir disso. Ou aceitamos como o universo funciona, ou nós vamos ter muito sofrimento. Porque a mudança que nós queremos lá fora, ela acontece primeiramente dentro de nós. E para isso precisa coragem, né, Rafa? Coragem de olhar para dentro, de sentir e entender que por trás de todo esse barulho, né, existe um espaço dentro de nós, um lugarzinho sereno, né? É onde a gente encontra essa paz. Então, e é necessário essa coragem, né? Então, quando a gente fala de meditação, no começo, a gente tira um tempo para meditar. A gente tem que tirar um tempo. Quanto tempo? Quanto você puder fazer. Uma vez por dia, 2 vezes, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. É um começo. Mas a hora que a gente pega gosto e entende o que está fazendo, isso vira um hábito. A gente não quer mais sair disso, porque é tão bom você se conhecer, por mais que às vezes seja difícil, dolorido, por mais que às vezes doa você olhar para você e enxergar o que você não quer ver. Só que quando você começa a resolver, né, os teus sofrimentos, aquilo começa a ficar bom, começa a ser gostoso você olhar para você e descobrir quem você é. Porque as coisas que você não gosta, você muda. E as coisas e a gente que sai, né, Rafa? E a gente sai também do impulso, né, Rafa, de ser refém de toda e qualquer situação, né? E aquilo que você gosta em você, você aumenta. Então, tem coisa melhor que isso? Você olhar para você, saber quem você é, né? Descobrir quem você realmente é. Né? Teus defeitos, tuas qualidades, não importa. Mas você é aquilo ali. Não adianta você esconder para o mundo, né? Porque você não vai esconder de você. O que nós precisamos fazer? Aceitar quem nós somos. Primeira coisa é a aceitação. Né? E mudar quem a gente não gosta. Quais atitudes, quais pensamentos, quais sentimentos a gente não gosta. Muda, troca, transforma, que é o que a gente sempre fala. Né? A gente anda, muitas vezes, num automático, né? Fazendo coisas no automático, nem percebendo o que está fazendo, nem percebendo o que está pensando. Né? Só que esse pensamento, essas atitudes, atrapalham a vida se for de forma negativa. E a gente vê lá a pessoa reclamando que a vida está assim, que a vida está assado, que não vai para frente, e sempre a mesma coisa, mas dentro não mudou uma vírgula. Né? O que é esse mudar que a gente fala? É você olhar para você e ver o que você pensa, se questiona, o que você pensa do mundo. Aí, qual que é a tua resposta? Então, quando a gente fala de meditação, tem várias maneiras de meditar, mas a básica das básicas é se observar.
Então, olha para você, entra dentro do teu íntimo, né, Rafa? entra dentro do teu íntimo, se pergunta o que você acha da vida, o que você acha do mundo, né? O que você faz em certas situações, do que você gosta, do que você não gosta, o que te incomoda. Tem essa conversa com você, se observa, né? Se pergunta, se questiona, é entre você e você mesmo. Não importa o que está acontecendo lá fora, né? Porque a mudança lá de fora é uma mudança interna, que é o que a gente sempre traz aqui, né? Não quer participar das coisas? É só você não participar delas. Mas para você não participar, você tem que ter essa consciência. Né? Tem que ter essa consciência. E essa mudança, muitas das vezes, que você ganha essa consciência de sair do automático, né? Quem vai perceber isso? As pessoas em sua volta muitas vezes vão perceber. Você já não está fazendo mais o que a manada faz. Porque quem está no automático é uma manada desenfreada. Né? É só a gente olhar aí fora. Não adianta mais a gente querer esconder o sol com a peneira. Né? Se a gente observar um pouquinho lá fora o que está acontecendo, a gente sai de cena. Né? Esse observador que a gente fala, sai de cena e observa lá fora, sem julgar, sem criticar, né? Sem ter uma opinião. Só observa o que está acontecendo. E vê se aquilo faz parte da tua essência. Se você quer, né, esse jogo aí de fora para você. É simples assim. Porque com conhecimento a gente consegue jogar, sair fora desse jogo e viver de uma perspectiva totalmente diferente. Quando a gente tem o conhecimento de como o universo funciona. Pode falar. E a meditação, né, Rafa, quando a gente busca uma constância nisso, a gente sai daquele lugarzinho, não vamos dizer de vítima, entendeu? É você ganha uma consciência do que você realmente é e a gente sai tão estranho, né? Porque você ganha uma clareza do que está acontecendo, mas isso precisa de uma constância real na nossa vida. A meditação, ela abre uma, uma janela, nos abre uma porta de uma visão diferente de tudo que se apresenta para a gente. Você consegue enxergar as coisas de uma maneira mais clara. E quando você não tem tanta constância na meditação, você vê as coisas em partes. Quando você usa da meditação como um hábito constante, aquilo te tira daquela situação que você está meio acordado e meio dormindo dentro das situações. Quando você usa isso como um hábito constante, você entra numa consciência mais clara, numa relação mais clara com tudo aquilo que se apresenta para você. Você ganha amplitude naquilo que você vê. Você sente as coisas com uma energia diferente pelo que você está fazendo, pelo que você está acessando. Você sai daquela energia da semiconsciência. Você avança. Você desperta de uma forma diferente. Você vai para
energia um pouco mais, não vamos dizer forte, né, mas uma energia um pouco mais real de tudo aquilo que você precisa acessar, você precisa ver. Muitas vezes são situações que não são agradáveis, mas são situações que nos desperta, né, Rafa, dentro disso, dentro da realidade da nossa essência, de como somos, de como precisamos visualizar essas coisas. A gente ganha uma leveza também na forma de reagir. A gente, de certa forma, a gente ganha uma sabedoria diferente nas suas formas de ação, reação, entendimento. E você, dentro disso, dessa meditação, desse silêncio, você pode escolher com mais sabedoria o que fazer dentro de cada situação. E a gente perde aquela mania que geralmente a gente, quando está inconsciente, a gente gosta de usar muito, né? Que é agir no impulso. A gente sai disso. A gente reflete bastante. A gente consegue entender o que vale a pena e o que não vale a pena. Aonde você pode, onde você não deve mais pôr sua energia. Então, assim, são coisas que essa meditação, quando você usa fazer constantemente, diariamente, você consegue trazer como um trabalho diário para a sua vida. E isso nos favorece muito, porque nos transforma como pessoa. É fácil, nem sempre, mas a gente consegue ver o que a gente precisa ver. A gente vai sentir o que a gente precisa sentir. E a gente decide o quanto isso, dentro de toda essa sabedoria, de toda essa energia boa que chega de você poder olhar com clareza para tudo isso, você também ganha o discernimento de poder escolher como você vai agir, como você vai reagir. Ou se você não vai reagir a nada, ou se você tem uma outra visão. E você tem escolhas dentro disso, um leque de escolhas dentro de tudo isso que você busca aprender, você busca desenvolver. Como você vai usar, como você vai manipular isso? É dentro do que você está sentindo ou você vai no impulso? É dentro daquilo que você é ou você vai no impulso? Então, tudo traz uma clareza e, ao mesmo tempo que traz essa clareza, traz essa leveza e consciente, muito consciente do que você pode fazer dentro disso. Tem várias maneiras, né? Várias maneiras de meditar, meditação. Mas, assim, o que é básico é estar presente, né? Estar consciente e momento presente, aqui e agora. Isso a gente não pode mudar. Agora, se quer meditar, tem várias situações, né? Tem várias maneiras, mas estar consciente, presente no momento, isso é fundamental. Então, né, para quem as pessoas às vezes acham que é muito difícil, que não consegue, que tem que tirar um tempo, não precisa, né? É pouco tempo, até pegar o hábito, até pegar o costume, mas, por exemplo, assim, você pode, né, meditar observando, consciente, presente, momento presente. Pode observar teu corpo, é um ótimo começo. Aí você pode começar a observar os teus pensamentos, sim, né? Observar o que você pensa, o que vem na sua mente. Você pode começar a ir se aprofundando, né? Observar os seus sentimentos, né?
né? E vai chegar um ponto que você vai querer ir além ainda para observar o teu espírito, a tua essência, né? A tua energia. Então, esse é o caminho que a gente traz aqui, né? Até chegar um ponto de você ter controle disso e você pensar o que você É isso. quiser. Dentro de deu uma travadinha. Então, né, Então, assim, a gente você ter ouviu o que eu falei, né? da gente ter o controle da situação, a chegar um ponto, a chegar a um ponto da gente estar em estado de meditação fazendo coisas. Porque a meditação o que é? Você ter esse controle do que você quer pensar, do que você está sentindo, né? Ter o controle da tua energia, estar presente no que você está fazendo, estar consciente do que você está fazendo. Você pode meditar fazendo coisas, limpando uma casa, varrendo uma casa, dirigindo, lavando uma louça, fazendo tarefas em meditação. Mas para isso precisa criar um hábito, né? Criar esse hábito. E essa meditação nos traz só, vamos dizer, só ganhos, né? E por que a gente está falando isso? Porque as pessoas ainda não perceberam o tamanho do poder dos pensamentos. Tá? Eu vou chamar atenção nisso aí. O poder dos pensamentos. Porque muitas vezes a gente fala da meditação do ficar em silêncio, né? E muitas pessoas acham que o ficar em silêncio é não falar nada. Mas não, é mais profundo que isso. É não pensar em nada, né? E além do não pensar em nada, é saber o que você está emanando de energia, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Vem uma pessoa, discute com você, né? Fala um monte de asneira, briga, é agressivo, aí você quer ficar em silêncio, você cala, né? Não fala nada, fica calado. Mas em pensamento, o que você está emanando para essa pessoa? Tá? Porque se você estiver emanando algo para prejudicar essa pessoa, não adiantou nada você ficar quieto. Não adianta nada você ficar calado, porque você está emanando uma energia que vai prejudicar a pessoa. Então as pessoas têm que começar a entender como o universo funciona, tá? Como o universo funciona. Então essa energia do pensamento está indo e voltando para você. Qual é a qualidade disso, né? Você consegue entender, observar o que você está emanando? Né? Então, dentro disso, as pessoas têm que começar a ficar mais atentas a isso. Então, não adianta ficar quieto. Ah, mas eu não falei nada, não, né, não dei uns tapas, não dei um soco, nada, não briguei. Mas por dentro você queria esganar a pessoa. É essa energia É que o você está pior, né? emanando. Exatamente. E aí, muitas coisas, o que acontece? Reprime, né, reprime essa energia e vai ficar prejudicando mais ainda, né? Vira o que a gente chama de sombra, né? Aquela vontade de esganar lá foi reprimida. Daí aqui que a gente fala, ah, vai brigar com a pessoa? Então, não. É conhecimento, é se conhecer. Você tem que trabalhar esses pensamentos. Você tem que trabalhar essa energia. Deu vontade de desganar? Beleza. Mas por que você está com vontade de desganar a pessoa? Aí você começa a trabalhar. Você traz essa sombra para a luz da tua consciência e medita em cima dela e vê se vale a pena sair esganando qualquer pessoa por aí, né? Aí você entende que tem a lei de causa e efeito, ação, reação, né? Tudo que você manda volta para você. Será que vale a pena você emanar, estar com essa energia prejudicando você mesmo e ainda mandando para os outros? Vale a pena você ficar Plantando dá guardando errado. essa energia? Que é aquilo que a gente fala, né? A lei da semeadura. Vale a pena a gente jogar no solo certas sementes?
Tá ouvindo, Rafa? Tô ouvindo? Achei que você ia falar Tá. mais, algo mais. Não, tá travando. Aqui você tá travado para mim. Não, mas aqui tá indo bem. Então vai. Então, fala. Pode E falar. sem contar dentro disso, né, Rafa, que a meditação nos coloca em contato com uma parte muito linda que a gente tem, que é a nossa energia vital, né? Que é a energia da nossa essência, que é a energia da nossa alma. Então, assim, é a gente ter muita consciência nisso e saber trabalhar, observar tudo isso e ter essa compreensão do que vale a pena, aonde vale a pena você botar as energias que você tem, se vale a pena ter reatividade. Então, assim, tudo isso nos traz uma forma, uma maneira muito generosa da gente olhar para a gente mesmo dentro dessas energias. Então, assim, a meditação, ela é muito clara e ela deixa tudo muito clara, né? Então, imagina o poder que as pessoas têm, né, de se conhecer. Você olhar para você e descobrir que você tem uma luz gigantesca dentro de você, né? Um poder uma força dentro de você que é maravilhosa. E aí cada um vai descobrir quais são essas qualidades, né? Poder de amar os outros, poder de ajudar, o poder de crescer, o poder de prosperar, né? E dentro disso, quanta coisa a gente pode fazer nesta nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente olhar também, além dessa luz, as nossas sombras, né? Olhar ali o que a gente pode mudar, o que nos impede de crescer, o que nos impede de amar, o que nos impede de prosperar, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, a gente olhar para dentro, a gente tem esse poder. E aí? A gente quer alimentar o quê? As sombras ou alimentar a nossa luz? Porque nós temos os dois, tanto sombra quanto luz. O que você quer alimentar? Olha o poder de decisão que você tem. Mas não é só isso, vai além, aí a gente pode externar isso para fora, né? E quando alguém vir brigar com a gente, falar um monte de asneira, né, ser agressivo, o que a gente vai emanar para essa pessoa? Se a gente tem o controle, a gente tem o equilíbrio, a gente já não age mais num impulso de querer esganar, né? E a gente emana paz para aquela pessoa, a gente emana amor para aquela pessoa, a gente emana compreensão para ela. Olha a diferença, né, dos resultados disso na nossa própria vida. Não é para o outro, é para nós mesmo. Então a gente tem só benefício quando a gente tem esse conhecimento, né, que abre essa janela para dentro de nós, né? E aí a gente pode usar isso para tudo, a tomar uma decisão, né, para fazer uma escolha. Porque quando a gente olha para dentro, a nossa luz, ela mostra o caminho. Que é isso que a gente vem falando e vem falando, né? As decisões que a gente tem que tomar na vida da gente, muitas vezes a gente toma umas decisões equivocadas, né? Planta errado, mas vai colher. A gente não precisaria passar por aquilo se a gente olhasse a nossa luz, né? E tomasse a decisão de acordo com o que a nossa luz mostra o caminho. Porque essa luz é uma conexão direta com o universo, é uma conexão direta com Deus. Então, quantas decisões a gente não toma equivocada e que a gente se arrepende depois? Aí as pessoas falam assim: ah, mas tinha que passar isso. Talvez sim, talvez não. O universo pode ser que talvez seja muito forte, né? Porque se a gente
tomar uma decisão diferente, os resultados vão ser diferentes. Quando a gente fala, né, de mecânica quântica, de infinitas possibilidades, né, cada decisão que você toma, você tem 10 decisões para tomar. Com certeza. E os resultados vai ser diferente daquela mesma situação. Tem situações que a gente, né, o ser humano, tem que passar mesmo. Mas tem situações que a gente tem 10 escolhas para fazer. E muitas vezes a gente faz as piores. Por quê? Porque a gente não olha para dentro para a gente deixar a nossa luz interior iluminar o nosso caminho. Muitas das vezes é o ego, muitas das vezes é crenças, né? Muitas das vezes é paradigma, é dogma, preconceito, tabu, né? Questão religiosa, questão social, questão de política. Vocês já pararam para pensar se essas questões políticas, social, religiosa, faz sentido que as pessoas pregam por aí? Será que faz sentido a gente seguir essas regras? Ou será que o universo pensa diferente? E como é que a gente pode descobrir isso? Olhando para dentro da nossa luz, né? E buscando se na nossa decisão, né, a nossa luz tem alguma sombra de preconceito, tem alguma sombra de tabu que nos impede de ver além. Que é isso que a gente fala também, né? Essa clareza de enxergar as coisas, é ver além. Então, olha o poder disso, que as pessoas não se deram conta ainda. Essa prática, né, Rafa, acaba nos fazendo dissolver, né, a maioria dos véus, das ilusões. É uma prática que nos traz luz, nos traz uma iluminação diferente e nos permite mais lucidez. A gente consegue ficar muito mais lúcido dentro de tudo isso. A gente consegue acessar e consegue ver as coisas como elas realmente são, sem fantasias. Então isso tudo começa a se dissolver dentro dessa prática da meditação. A meditação nos traz essa abertura, tanto da nossa consciência, quanto da nossa luz interna, da nossa energia vital, que é a nossa alma, que é primordial para a gente poder trazer a nossa essência à tona, né? Então é uma prática maravilhosa e requer tudo isso que você falou dentro dessa energia. A gente sabe que nossos pensamentos, como você citou, pensamentos, às vezes você se dá conta, você não está falando, você está em silêncio, mas você está pensando algo, e a gente sabe que os nossos pensamentos são muito barulhentos, né, Rafa? E principalmente quando a gente não tem aquela habilidade, a prática constante da meditação, a gente, quando está começando, a gente enfrenta muito isso. Às vezes a gente quer focar em algo, a gente quer sair daquilo e o pensamento está sempre nos atormentando com algo, trazendo algo, nos impedindo de ter aquela clareza, né, Rafa, que a gente busca de querer silenciar os nossos pensamentos. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e isso vai ganhando uma luminosidade e vai se transformando gradativamente, dia após dias, e a gente vai se libertando, se limpando, né, Rafa, de uma certa forma, de toda essa energia. E isso vai virando um hábito saudável com a gente mesmo, de olhar para a gente mesmo, de perceber tudo o que acontece, a realidade à nossa volta. E isso vem com muita força quando essa prática diária vira uma constância na nossa vida e que a gente
começa a gostar do que a gente vê, independente do que seja, mas traz para a gente uma coragem genuína, principalmente de olhar para nós mesmos, de perceber o que a gente sente diante de todos esses eventos. Situações que às vezes nos tiraria do nosso eixo. Mas a meditação te coloca numa posição diferente. Ela te coloca numa posição de coragem de você olhar para você mesmo e fazer suas escolhas. Eu não quero agir dessa forma. A meditação te coloca num centro de calmaria, onde você consegue respirar e olhar para tudo que está acontecendo e trazer essa lucidez e colocar essa lucidez diante dos seus olhos, diante de todas as situações. E você fazer uma escolha muito consciente de como você quer agir, de como você quer reagir àquilo, ou se você não quer. Te traz uma escolha digna de um ser que está buscando encontrar a sua própria essência e a sua própria verdade dentro de tudo aquilo que acontece. E dentro disso você encontra muitas possibilidades. E você pode fazer sua escolha certa, sua escolha mais assertiva dentro daquilo, dentro desse movimento. Então, assim, a gente sempre diz, né, Rafa? E um dos maiores pesos, não sei se a palavra seria certa, que traz um peso muito grande é os nossos pensamentos. Porque não é só calar, né, Rafa? É aquilo que você falou. Não é só calar. É perceber dentro desse silêncio que a gente cala, de falar, de pronunciar algo, o silêncio aqui. Como que ele está aqui? Como que ele está funcionando? Será que ele consegue também acessar esse silêncio de uma forma leve, de uma forma generosa, de uma forma muito consciente, né, de tudo aquilo que está se passando? Você consegue agir dentro daquilo com uma consciência expandida, com uma lucidez que você precisa? Ou o barulho ainda é muito mais forte? E a meditação ajuda muito a gente nisso. A gente manter essa clareza, essa leveza de visualizar tudo, de perceber tudo. E até mesmo o que a gente sente em relação a tudo isso. E a gente poder ter essa maturidade, né, Rafa? De fazer essas coisas com total lucidez. A meditação traz isso pra gente. E é muito bom quando a gente consegue acessar essas coisas dessa forma, com essa leveza, e perceber que nem tudo mais te afeta como te afetava antes, nem tudo que chega ganha a importância que ganharia em outra situação. É o que a gente sente, e você começa a sentir realmente quem a gente é. A gente consegue sentir quem somos realmente dentro disso. E a partir daí também surgem as nossas escolhas, né, Rafa? De ação ou reação, se a gente quer ou não. Então isso é muito importante. A meditação, esse silêncio consciente, traz essa importância gigantesca
para a gente como ser humano, como um ser que busca encontrar sua própria verdade. E isso é maravilhoso. Quando a gente pode estar consciente disso, né, Rafa? Quando a gente faz escolhas, né, muitas vezes o que acontece? Nós temos que ter em mente o seguinte: por que é importante a gente se conhecer? O que é que estamos fazendo aqui? Né? Qual é o nosso objetivo? E o nosso objetivo, perante o universo, perante Deus, é o seguinte: é a nossa evolução. Deus quer a nossa evolução. Muitas vezes nós brigamos contra isso. Né? Por quê? Porque fazemos escolhas que vai contra a nossa evolução. Ou seja, nós retardamos a nossa evolução. Nós poderíamos evoluir mais rápido, mas diante de algumas escolhas nossas, retardamos essa evolução. E o que a gente quer dizer com isso? Muitas das vezes, quando a gente faz essa meditação, a gente entende isso, né? Que o melhor para nós é deixar essa fluidez da evolução seguir o seu caminho. E em certas escolhas, perante essa intuição, essa luz, fazer escolhas que vai contra a sociedade, que vai contra o que as pessoas pensam, que vai contra a matéria pensa. Muitas das vezes vai contra tudo isso, né? Porque a gente deixa de fazer algumas coisas. Ah, mas você não está mais fazendo isso. Ah, você não participa disso, você não participa daquilo, né? Só que essas escolhas que a gente vai fazendo é para a nossa evolução. E muitas vezes vai contra tudo e todos. Mas como é que a gente tem certeza disso? Quando a gente olha para dentro e se conecta com a gente mesmo, né? Com a nossa espiritualidade. E quando a gente abre essa porta, tá? Que a gente encontra essa luz, a primeira coisa que acontece é observar as nossas sombras, os nossos monstrinhos que temos que resolver. Porque vem aquela história assim: ah, você não pode fazer isso por causa daquilo. É um monte de proibição, é um monte de pensamentos, né, que fazem com que a gente não cresça. Ah, você não pode mexer com isso. Você não pode mexer com aquilo. Mistérios insondáveis de Deus. Você não pode mexer com isso. Então são pensamentos, são coisinhas que vai te aprisionando nesse jogo aí fora. Que quando você olha para dentro, você sai desse jogo. E você percebe uma coisa: que o que está lá fora não faz mais parte de você. E você não joga mais aquele jogo. Você vai por caminhos diferentes, tomando decisões diferentes que afeta e não afeta ao mesmo tempo. No sentido do seguinte: essas escolhas que você faz, você vai evoluir. E a partir do momento que você evolui, mais luz você ganha e mais clareza das coisas você vai vendo. Então, quando você chega nesse ponto, você vai tomar uma decisão. Vou dar um exemplo de matéria aqui: de comprar alguma coisa, né, de fazer um negócio. Você vai começar a enxergar coisas que antes você não via. E a sua decisão vai ser baseada na sua evolução. E muitas das vezes as pessoas não vão entender por que as pessoas aí vão falar assim: nossa, mas o cara é muito honesto, o cara é ingênuo. Só que a honestidade, a ingenuidade faz parte da evolução, né? Porque a gente perde muitas das vezes em material, mas a gente ganha com Deus, a gente ganha com a espiritualidade. E isso não tem preço. Não tem preço. E não tem como a gente mensurar. Então, muitas das vezes, as decisões que a gente toma, né, a gente perde na matéria, mas a gente ganha na espiritualidade. E aí entra aquela questão que a gente viu lá atrás: qual é o nosso objetivo? Né? É questões materiais ou é evolução? Porque se for evolução,
muitas das escolhas que a gente vai fazer, a gente vai perder na questão da matéria. A gente vai deixar de fazer um monte de coisa, a gente vai deixar... Só que, né, essas coisas, muitas vezes, são pensamentos equivocados, que as pessoas falam assim, tem que aproveitar a vida. Eu concordo que a gente tem que aproveitar a vida, mas como? Né? O problema é o como a gente aproveita a vida. Que tem gente que fala assim, você tem que sair, você tem que extrapolar, você tem que curtir, mas muitas das vezes, pra gente, a gente fala assim, pra gente, quando a gente olha para dentro, esse curtir é você ficar em silêncio, é você ficar observando alguma coisa, é você mexer com uma planta. Faz mais sentido, né, Rafa? É o que faz mais sentido. Às vezes você vai meditar, pessoal, porque meditar, perca de tempo. Não é perca de tempo, é ganho de tempo, e a gente ganha um tempo de qualidade. Às vezes você faz escolha entre sair para uma baladinha e ler um livro. Muitas vezes a gente escolhe ler um livro porque para a gente tem um significado diferente. Já não faz sentido certas coisas mais. Então são situações que não são perca de tempo. Para a gente é ganho de tempo de qualidade. Mas você falou assim, né? Mas então eu tenho que escolher entre ir uma balada e ler um livro? Sim. Só que também você pode escolher ir para uma balada, só que você vai curtir diferente. Sabe? O como você começa a enxergar as coisas é diferente. Entendeu? Em vez de você ir para uma balada e se prejudicar e prejudicar os outros, vai ser o contrário. Você vai para uma balada com uma visão espiritual e você vai evoluir. Porque você vai enxergar muita coisa ali. Exatamente. É difícil mensurar, é a gente vivenciar para a gente entender tudo isso. Temos que vivenciar. Então a gente não vai deixar de viver as coisas da matéria. Muito pelo contrário, a gente vai curtir as coisas da matéria, né, mais profundo, muito mais profundo. Porque o que ela falou ali, né, de ganhar qualidade de vida, então a gente vai se alimentar melhor, isso é qualidade de vida. Quando a gente for fazer amizade, bater um papo com um amigo, a qualidade, a profundidade dessa conversa tem outro nível. É a transferência do foco, né, Rafa? Sabe? Não, aí você vai começar a sentir a energia do outro, a sentir a verdade. Sabe aquela conversa artificial? Sabe aquela conversa que você começa a desconfiar que, nossa, sabe, não bate mais o santo, como as pessoas falam por aí. É isso, a gente vai começar a perceber. Então a qualidade das coisas começa a mudar. Né? As pessoas falam muito assim, de solidão, ficar sozinho, da solidão. Quando você entra nessa meditação, não existe mais solidão. Existe você ficar sozinho com você mesmo. Tem pessoas que não aguentam ficar sozinhas com elas mesmas. Né? Por quê? Suporta a si mesmo, né, Rafa, muitas vezes. Várias coisas, não suporta a si mesmo, quer sair, quer curtir o externo, né? Só que a gente curte o externo quando a gente começa a curtir o interior. Quando a gente começa a curtir o interno, aí sim a gente curte o externo, porque a gente vai estar presente, a gente não vai fazer as coisas no automático. Então, tudo que a gente faz começa a ganhar outra qualidade, é outra situação. A gente vai começar... A gente transfere, né, Rafa? A gente transfere o nosso foco, né, da agitação do externo para o silêncio interno. A gente dá mais valor a isso. E aí as coisas começam a ficar mais leve, mais suave, porque assim, eu vejo as pessoas, por exemplo, reclamando no trânsito. Por que as pessoas reclamam no trânsito e estão sempre com pressa? Porque elas não estão consigo mesmas. Porque a hora que elas estiverem consigo mesmas, elas vão meditar no trânsito. E aquele trânsito, aquela barulheira, não vai mais fazer sentido. Porque ela está com ela mesma, curtindo a energia dela. Uma energia amorosa, uma energia gostosa, uma energia que acalenta a gente.
que é uma energia nossa mesmo. Então, quando a gente está num trânsito lá, em vez de ficar externando para fora as loucuras, reclamando, brigando, xingando, a gente se recolhe para dentro em meditação, como a gente falou, que quando você tem prática, você pode meditar dirigindo. Ou seja, você está prestando atenção em tudo, porque você está presente, mas ao mesmo tempo você está curtindo a tua energia, a energia que você controla e que você quer. Fala, hoje eu quero sentir paz. E você fica naquela energia de paz. Ninguém te tira. Na energia do amor que é tua, que está dentro de você. O externo não consegue tirar quando você tem essa certeza, quando você tem essa firmeza com você mesmo. Pode desmoronar o mundo lá fora. Aqui dentro está em paz. É isso que a gente quer falar. A gente não vai deixar de trabalhar, a gente não vai deixar de comer, a gente não vai deixar de curtir os amigos, a gente não vai deixar de se divertir, jamais. Só que isso ganha uma outra visão, ganha uma outra qualidade, que a gente vai se perguntar assim, onde é que eu estava que eu não estava enxergando isso antes? A gente sempre se pergunta isso. Não é possível que eu vivia de tal maneira, naquela loucura, naquele automático, sem curtir as coisas realmente boas da vida. Porque muitas vezes o que acontece? A gente conversa com um amigo, só joga a conversa fora, mas a gente não sente, né? A gente não troca energia, a gente não troca informação profunda, aquele negócio de alma. Que é isso que nós estamos caminhando nesse momento do nosso planeta? É a gente começar a trocar essa energia de alma, né? É o olhar dentro do olho do outro e sentir alguma coisa, né? Sentir a energia que o outro fala e a energia que você fala, né? É você sentir o que você está fazendo, prestar atenção no que você está fazendo, seja lavando uma louça, seja varrendo uma casa, escrevendo alguma coisa, né? Olha a qualidade que é isso. Isso muda o mundo. Porque as pessoas estão no automático. Todos. Né? A gente se inclui nisso. Né? Todo mundo está no automático. É nas profissões. Aí a gente vê as barbaridades nas profissões. Aí às vezes a gente vê a barbaridade na educação, no aprendizado. Né? Aí a gente vê a barbaridade nas coisas, porque as pessoas perderam a essência. Elas não sentem. Né? Se a gente pergunta para alguém, antigamente, né, a gente escuta algo diferente. Eu lembro que eu escutava algo diferente. Né? A pessoa gosta, ama o que faz. Mas hoje, se você perguntar, o que é? É uma troca de interesses. Ou faz por dinheiro. Né? Eu já vi pessoas próximas a mim assim, eu amo direito, mas eu vou fazer medicina porque dá mais dinheiro. Já escutei isso. Ou seja, a pessoa não está sentindo a sua essência, o que ela veio fazer aqui. Por quê? Né? Quando a gente descobre o que a gente veio fazer aqui, além da evolução, porque a gente usa as coisas para evoluir. A gente usa o trabalho para evoluir, a gente usa a amizade para evoluir, a gente usa a diversão para evoluir. Né? Mas quando a pessoa vem, né, não entende a tua essência, não sente o que veio fazer, ela vai fazer escolhas equivocadas. Então, imagina, faço direito ou faço medicina? Que decisão difícil, realmente. Não olhou para dentro, não descobriu o que gosta, qual é a sua essência, né? Qual é o seu dom ali, a sua habilidade, o que veio fazer, qual é a energia que você carrega para fazer aquilo que você veio fazer, e tomou uma decisão focado lá fora. Né? Ou seja... Está refém dos impulsos, né, Rafa? Exato. Só que uma coisa que as pessoas não percebem é que a questão, né, que as pessoas olham para fora, as decisões que elas tomam, seja dinheiro, seja outros interesses, o que é dela vem na mão dela. Né? E, além disso, contribui para a evolução. Então, as pessoas têm que entender isso. Evoluir, cada um evolui com aquilo que tem que aprender.
né? Eu já escutei, eu falo isso porque eu escutei muito assim, que as pessoas acham que para as pessoas ser espiritualizada, ela tem que ser pobre, miserável. Não é verdade. Tem que ser feio, tem que ser, sabe? Não é verdade. Cada um vem com aquilo que precisa aprender. Então a pessoa pode evoluir sendo rica, pode evoluir sendo bonita, sendo linda, tendo coisas de luxo, pode evoluir. Se ela veio para aquilo, ela evolui. Agora, tem outro lado também. Mas aí, é isso que a gente fala. Não vamos querer enxergar os lados. Olhe para dentro de você e descubra a tua essência, descubra o que você precisa, que as coisas se ajeitam para você. As coisas se ajeitam. Sabe? A tua cruz começa a ficar leve. A tua cruz começa a ficar suave. Porque você para de carregar peso que não é seu. Quando você olha para você e toma as decisões que você veio tomar para evoluir. E você vai se divertir, e você vai ganhar dinheiro, e você vai casar, e você vai ter família, você vai ter tudo que você precisa para evoluir. E hoje está muito assim, né, Rafa? As pessoas ditam regras tanto nas suas próprias vidas como na vida dos outros, e às vezes quer que o outro carregue peso que é dela, e quando você traz isso para a sua consciência, quando você traz essa meditação constante, você consegue perceber as coisas e você entende, isso não é meu, eu não tenho necessidade de carregar isso. A gente ganha uma clareza de visualizar toda essa ilusão que às vezes tentam implantar na gente, enfiar de goela abaixo na gente, de qualquer jeito. A gente entende a realidade daquela situação e a gente também tem a consciência e perceber o porquê da ação das pessoas dentro disso. Por quê? Entendeu? O que eu significo para ser atrativo da pessoa nessa situação? E o que causa na pessoa para ela agir dessa forma? Então, assim, a gente ganha um molejo, a gente ganha uma leveza, a gente ganha um realce diferente na forma da gente olhar para essas coisas, as atitudes, as ações, e se perceber dentro disso. Isso faz parte de mim, isso é meu, isso não é meu. Isso está vindo de encontro a mim, o porquê disso. A gente começa a fazer os questionamentos e as respostas surgem. A gente traz isso para uma meditação, a gente traz isso para uma elevação do nosso ser, da nossa alma, e isso nos traz a resposta necessária. A gente sempre obtém algo positivo dentro disso. Muitas vezes a gente gosta, outras vezes não, mas está tudo bem porque você consegue acessar o entendimento. Você consegue ter a clareza daquilo, de tudo que se apresenta e que acontece. E dentro disso você pode avaliar de como eu me comporto, de como eu sinto, de como eu percebo, de como eu posso agir ou reagir a isso. Você ganha as possibilidades de um olhar diferenciado para tudo isso. Você ganha uma expansão de consciência, você ganha uma janela escancarada, como a gente costuma dizer, né, aberta, para você olhar de como você sente, de como você de como você percebe isso tudo. E a partir daí, a gente faz dentro desses eventos todos o que a gente precisa, a ação que a gente precisa dentro de cada situação.
com a essência que você tem, com a sua energia, e você pode perceber. E você fazer escolha consciente. E quando a gente está consciente, as nossas escolhas também são muito sábias. A gente consegue fazer escolhas muito assertivas para a gente mesmo. A gente tem um entendimento. E é muito bom. Então, assim, dentro disso tudo, o que, que a gente faz? A meditação é muito importante. É uma forma de você se conectar com quem você é de verdade. E a gente sair desse impulso que a gente fala, né? Que é carregado de tudo e de todos. Você deixa de pensar de maneira como as pessoas esperam que você pense, de agir como as pessoas esperam que você haja, que muitas vezes tem situações que são ocasionais para você agir exatamente com um padrão. Só que a meditação te traz uma sabedoria de você perceber essas coisas, de você sentir essas energias, de você poder mudar. Então isso te traz um diferencial e que já não te deixa mais se emaranhar dentro de situações provocadas, dentro de situações manipuladas para que haja dentro de uma ação já programada, entendeu? Você sai disso, porque a gente se percebe, a gente se sente, a gente se conecta com algo diferente e essa energia te traz uma lucidez e deixa tudo muito claro. E a partir daí você pode fazer sua escolha. E a gente pode fazer uma escolha consciente de tudo. Você falou um negócio ali de peso. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Carregar o peso que é do outro e fazer uma caridade. Então, o amor, né? O amor, ele quando a gente entra nessa parte de amar o próximo, a gente acessa essa luz e toma as decisões baseado nesse amor, né? Então, a gente não tem que carregar o peso do outro, porque cada um, o universo é justo, cada um tem que carregar o seu peso. Mas a gente pode fazer a caridade, a gente pode e deve ajudar dentro das nossas possibilidades, dentro, né, dos nossos limites, para que aquilo não seja um fardo além do nosso, né? Então, a gente não pode... E muitas vezes, né, Rafa, esse carregar o peso do outro, você tira a capacidade dele de evoluir. Porque às vezes aquele pezinho que está ali, que ele precisa carregar, é porque dentro daquele pezinho ali, ele tem que tirar algum entendimento. Se você vai lá e tira o peso dele, você tira a oportunidade da pessoa crescer, da pessoa evoluir dentro daquilo que ele precisa. Então, tudo isso a gente precisa entender, compreender, porque travando, né? E muitas das vezes esse peso é emocional. As pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes as pessoas carregam um peso e é emocional, né? Ligado a certas pessoas, não quer que o outro sofra, né? Então isso tem que tomar cuidado, porque às vezes o sofrimento que a pessoa vai passar vai trazer um grande crescimento para ela, um grande aprendizado, né? Então muitas das vezes essa questão de carregar peso que a gente fala, muitas vezes é emocional. Então as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Isso a gente encontra quando a gente olha para dentro, né? Acessando essa nossa luz,
Porque quando a gente fala em amor incondicional, em amar o próximo, é a gente estender a mão, mas não é a gente carregar o peso do outro, seja emocional, seja financeiro, seja qualquer situação. É a gente estar ali, dar um apoio, lógico, mas o que a pessoa tiver que passar, ela que passe, para ela crescer, porque senão se repete. Se ela não, né, se ela não aprendeu com o que ela passou, vai se repetir. Né? Seja pai com mãe, seja pais, né? Seja filhos, seja parente, seja amigo, qualquer tipo de situação. Cada um tem que passar por algo para crescer. Cada um tem a sua cruz. Não adianta. Né? E a gente querer carregar a cruz dos outros não funciona. Né? É uma boa intenção. Mas até é uma boa intenção, mas aquilo que a gente fala, é uma boa intenção a gente olhando da questão material, porque da questão espiritual não é uma boa intenção, porque a gente está deixando o outro de crescer. Né? A gente não está ajudando o outro a evoluir, a gente está ali querendo que ele não passe por certo sofrimento, né? Que ele passe por certos sofrimentos que ele precisa passar. Então a gente, em vez de carregar o peso dos outros, que a gente estenda uma mão, né? Que a gente ajude dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, mas o mais importante é que a gente sinta isso, sinta de ajudar, sinta quando ajudar, sinta quando não ajudar, porque o universo tem disso, a espiritualidade nos ensina isso. Será que eu posso ajudar agora? Ou será que não? Porque tem momento de ajudar. E tem momentos que a gente não pode ajudar. A gente vê muitas situações, né, Rafa? Assim, muitas vezes, porque fulano não cresce, porque fulano não muda, porque fulano tá assim. Mas e aí? A gente para a gente refletir se a gente ajuda essa pessoa a deixar ela caminhar ou a gente está sempre podando o caminho? A gente está sempre ocupando espaço e tirando a responsabilidade. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento também. O quanto a gente tira do outro o poder dele evoluir. E a gente está fazendo isso muito com as crianças. É a própria sociedade. Exatamente. A gente está impedindo as crianças de crescerem, porque estão colocando limites aonde não tem limite. Né? Criança é muito mais... Porque a criança é um espírito. A gente tem que pensar assim, a criança é um espírito que tem a caminhadinha dela. Tem o próprio caminho. Então, se a criança, às vezes, parece um adulto com 12, 13 anos, é porque o espírito dela é daquele jeito. Não queira podar. Né? E muitas vezes a criança tem que passar por situações, tem que passar por alguns desafios, que é dela. Né? E a idade... É orientar, ali, né, Rafa? Orientar. Perfeito. Orientar. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque, como a gente falou, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente está aprendendo. Né? É uma mão dupla, é uma via dupla, né? Tudo que vai e volta. Né? E a gente tem que tomar cuidado para não podar, né? E também tomar cuidado para orientar de forma sábia, né? Mas entender que a criança, por mais que ela pareça uma criança fisicamente, tem um espírito ali. Pode ser muito evoluído, muito inteligente. Né? E muitas das vezes a gente poda a criança e ela vai sofrer como adulto depois. Né? Porque a gente não sabe como ela pensa de certas situações. Então, na verdade, é deixar a criança viver também e orientar de forma sábia, né? Tendo sabedoria. Né? E a melhor forma da gente ter sabedoria é isso que a gente falou. Olha para dentro, sente, começa a sentir. Né? Não começa a educar porque lá fora estão falando, que lá fora estão fazendo. É um grande exemplo, e bem básico, é o tal do celular. Né? O celular está acabando com a vida das crianças. Mas é que todo mundo está fazendo, vão dar um monte de motivo aí, mas está acabando com a vida das crianças. Né?
lá na frente vai ser catastrófico o que as pessoas estão fazendo no aqui e agora. Então a gente ter esse cuidado, né? Sinta se isso faz bem, né? Faz bem largar um celular na mão de uma criança. Então são coisinhas, são detalhes que a gente precisa decidir, né? Tomar uma decisão. E a gente decide o tempo inteiro. Por mais que as pessoas não percebam, mas cada pensamento que a gente tem é uma decisão. Cada pensamento a gente está decidindo. Cada pensamento a gente está plantando. Então olha para dentro de você e veja o que você está plantando, porque é fácil, a gente já explicou aqui. Plantou tomate, colhe tomate. Então o que eu estou pensando? É simples. A minha decisão de dar um celular, o que vai acarretar lá na frente? É só pensar. A resposta vem. Né? E a decisão de eu comprar um carro aqui agora, parcelado, né? Me enfiar em dívidas, o que vai ser lá na frente? O apuro que eu vou passar fazendo isso? É assim, simples assim. Será que vale a pena? Será que não vale a pena eu ter um pouquinho de paciência? Será que não vale a pena eu esperar um pouco? São decisões sábias que as pessoas têm que começar a fazer. Né? Vou para o bar beber ou vou ler um livro para me crescer? Vou trabalhar mais um pouco, vou arrumar mais um emprego, vou trabalhar mais, vou estudar mais, ou vou sair por aí jogando meu tempo no lixo? Então, cada tudo isso, decisão né, Rafa? dessa... E tudo isso, quando você leva para a meditação, você tem uma resposta, as respostas assertivas. É lógico. A decisão que eu vou fazer hoje, né? Aí decido ter uma casa ou comprar um carro. É só você pensar lá na frente, o que vai ser? Você com a casa e você com o carro. Né? Quando você medita em cima disso, vai vir o sentimento, não, é melhor você comprar a casa. Não, agora você pode comprar o carro. Teu sentimento diz isso em tudo que você decidir. Em tudo, em tudo, em tudo. Tem gente que fala assim, depois que acontece, né? Eu já ouvi bastante. Ah, se eu soubesse, tinha escutado minha intuição. Pois é. Mas depois daí não adianta. Aprende a ouvir antes. É na meditação que a gente escuta a nossa intuição. Para tudo. Para tudo. E se a gente observar, quando a gente ouve a nossa intuição, mesmo que a gente pense ao contrário, mesmo que dê vontade de fazer algo contrário, lá na frente a gente vai observar e vai falar, puxa, minha intuição estava certa. E olha, 99,9999% a intuição sempre está certa nas nossas decisões. A meditação é algo muito expansivo, né, Rafa? É algo que abre muito a nossa expansão, a nossa consciência de tanta coisa, de tanto evento. A gente fala também, às vezes passa o dia, situações tão maravilhosas na nossa vida, nosso dia a dia, aquelas coisinhas corriqueiras do nosso dia a dia. E as pessoas fora de uma meditação, de uma consciência meditativa, de uma realidade, elas não percebem a grandiosidade dos detalhes do nosso dia a dia. Quando você começa a meditar, quando você faz da meditação algo diário, você todo dia tem algo lindo na tua vida que se apresenta nas coisinhas corriqueiras do seu dia a dia. A gente tem percepções maravilhosas de coisas, situações, eventos do nosso próprio dia a dia que a gente não enxergava antes, que a gente não via, que passava batido. A gente começa a ganhar de presente essa visão e esse entendimento do significado de cada ação, de cada atitude, de cada, até mesmo das nossas reações dentro disso. E a gente começa a ver grandeza, maravilhas em coisas que antes a gente não enxergava. E a
meditação traz isso para a gente. Ela abre, ela amplia tudo. Isso é maravilhoso. A pessoa que ela medita, ela consegue enxergar além. Ela consegue ver além. Ela consegue acessar o melhor de si. E isso não é fantasia, não. Isso é algo real que a gente vivencia o nosso dia a dia. São as nossas práticas diárias dentro dessa realidade. São fatos que acontecem, são coisas corriqueiras, mas que a gente não tinha acesso, porque de alguma forma a gente vivia com o véu da ilusão. E isso nos tira uma visão real daquilo que é. Esse é o grande entendimento que chega, sabe? Dentro disso tudo. Pode concluir. Fechou. Deu o nosso horário. Já deu? Então tá bom. Isso aí. Então não tem mais nada para acrescentar? Não. Fechou. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Boa noite, Berenice. Berenice estava aí com nós. Gente, obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tá bom? Beijo. Boa Obrigado noite. pela presença. Boa noite. Até a próxima.